a especificidade da linguagem jornalística. Quer dizer, se os historiadores tratarem o jornalismo com um olhar positivista, transparente e ingênuo, que o ignorem enquanto construção que possui linguagens específicas, vão seguramente errar o alvo. E, portanto, sem uma reflexão epistemológica sobre aquilo que é o jornalismo, eu penso que não haverá história do jornalismo digna desse nome. E, portanto, acho que, para usar a metáfora do professor Fernando Rosas, os historiadores continuarão a trabalhar com grande brilho o aumento do preço do trigo no terceiro quartel do século XVIII, mas não darão um grande contributo para compreender aquilo que é o papel estruturante da informação jornalística nas sociedades contemporâneas. Portanto, este é o primeiro ponto. Claro que essa reflexão epistemológica sobre o que é o jornalismo como construção também não pode ser dissociada de uma reflexão epistemológica daquilo que a própria história é enquanto construção, porque em relação àquilo que o professor Fernando Rosas chamou a manipulação dos acontecimentos pelo jornalismo, embora manipulação é uma palavra muito conotada, essa sim, com as teorias funcionalistas da comunicação, o que eu diria é que a história, embora haja vários níveis e registros de história, há uma história universitária, há uma história académica, há uma história que aspira a ser ciência, e depois há uma história também de divulgação, propaganda, história do ensino primário. Eu sou filho de um professor primário, do ensino primário, e li muito as obras de divulgação histórica do Estado Novo e outras anteriores ao Estado Novo, e há alguns trabalhos também da área de história sobre isso. E a manipulação aí, por exemplo, a manipulação da história no primário e secundário durante o Estado Novo, acompanha a par e passo a irmã gêmea, creio eu, da manipulação jornalística que está patente em algumas das primeiras páginas aqui presentes. O professor Luís Trindade trata uma época charneira. É aquilo que na história da imprensa portuguesa José Tangarina chama a fase industrial da imprensa. Na história da imprensa francesa se chama normalmente la presse pour tous. Na história da imprensa americana, os penny papers. Trata-se, portanto, no fundo, das consequências da Revolução Industrial para a imprensa, para o campo específico da imprensa, e trata-se também, portanto, de uma época que em Portugal se passou na segunda metade do século XIX, por exemplo, nos Estados Unidos teve lugar mais cedo, por altura dos anos 30 do século XIX. Essa época tem que ver com transformações na imprensa, pelo menos a 4 níveis. A nível do público, que é um nível bastante sublinhado pelo professor Luís Trindade. Ele diz que se cria nesta época o público, a noção de público, o que em certo sentido é verdade, mas pode ser questionado. Na época em que a imprensa era sobretudo imprensa de tendência, a imprensa de doutrina filosófica, religiosa, política, havia públicos no plural, isto é, havia públicos doutrinariamente comprometidos com determinadas atuações. E, a partir daqui, passa a haver a tentativa de esse grande público, de construir o grande público que depois, mais tarde, será potenciado na época do audiovisual. Mas digamos que, desde logo, esta fase charneira é um pouco a fase em que se inicia, de facto, a imprensa, a comunicação, talvez se possa dizer a cultura de massas, embora este conceito de massas também deva merecer alguma reflexão. Penso que esta notificação, portanto, passa-se a 4 níveis, o dos públicos, o dos modos de venda, porque os jornais passam a vender-se frequentemente na rua e já não por assinatura.
o financiamento, porque baixam 4, 5 vezes o preço, e isso é possível graças à publicidade, quer dizer, a partir daqui vive-se no regime da chamada regra de ouro da imprensa, que é o jornal vende-se a um preço inferior ao preço de custo, sendo o diferencial pago pela publicidade, e, finalmente, a própria publicidade, que é também uma inovação e que se integra nessa função global que o jornal desempenha na sociedade, portanto, na sociedade urbana, de homogeneizador, de prestador de serviços e também da recriação de um imaginário que se substitui ao imaginário rural ou ao imaginário da aldeia. Quer dizer, Robert Park, que foi um jornalista que depois se tornou sociólogo na Escola de Chicago, na Universidade de Chicago, diz que o jornal veio substituir o imaginário da aldeia na grande cidade. Isto é, na aldeia toda a gente se conhecia entre si, o jornal na grande cidade vai ser a ponte de união, as pessoas notáveis vão ser propostas e criadas através do jornal e, por outro lado, vai ter também uma outra função, que é de substituir no imaginário popular aquilo que antes era desempenhado pela narrativa oral, por assim dizer.